Após a eleição na Câmara, o ano legislativo começa com uma discussão importante. O presidente reeleito, Arthur Lira, que venceu com o apoio do presidente Lula, pretende criar um grupo nas próximas semanas para discutir a reforma tributária. E sobre o cenário político na casa, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten, que é deputado federal e também vice-líder do Partido Novo na Câmara. Deputado, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo nessa manhã. Muitíssimo obrigado, satisfação estar falando com você e também com todos os telespectadores da CNN. Muito bem, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um colega seu de Câmara, deputado aqui em Kataguiri, que falou o seguinte: olha, o governo não terá vida fácil para passar a reforma tributária. O senhor compartilha dessa opinião? Jairo, com certeza. Se depender de mim e daqueles que são deputados de oposição, nós não deixaremos passar uma reforma tributária que piore o nosso sistema, que já é muito oneroso e complicado para quem trabalha, para quem empreende no nosso país. Se for uma reforma tributária que descomplique o sistema e que garanta que nós tenhamos impostos mais baixos, mesmo que no médio e no longo prazo para toda a sociedade, ok, a gente apoia, assim como aconteceu no início do governo Bolsonaro com a proposta de reforma tributária que foi sugerida pelo ministro Paulo Guedes. Agora, o que nós estamos ouvindo é que a nova reforma tributária, essa proposta pelo governo Lula e pelo PT, vai ser uma reforma que não focará em descomplicar o sistema, o que já é ruim por si só, porque essa é a pior parte de quem paga imposto no Brasil, é o custo para recolher os impostos e a burocracia envolvida nisso, mas também focará em aumentar a arrecadação, ou seja, focará em aumento de impostos. Nós não aguentamos mais os impostos que são cobrados dos brasileiros, e falar em aumento de impostos nesse período em que a economia precisa justamente se recuperar é um disparate total, e como oposição, se for essa mesma proposta, nós não teremos como apoiar, pelo contrário, nós nos oporemos a ela. Aproveitando o assunto, a bancada do Novo, a sua opinião, ou daqueles seus colegas também que farão parte da oposição, deputado, quando a gente fala, por exemplo, do sistema de âncora fiscal, da responsabilidade, qual o caminho que o senhor acha que tenha que ser necessário daqui para frente? Abandonar o teto de gastos, escolher o waiver ou qualquer outra maneira? Já, na verdade, o teto de gastos ele já foi extinto, pelo menos constitucionalmente, com a PEC aprovada no ano passado, a PEC da gastança, inclusive com apoio de vários partidos que tinham, na eleição passada, apoiado Jair Bolsonaro para presidente da República. Isso foi uma decepção, uma frustração enorme. Nós trabalhamos muito para evitar que o teto saísse da Constituição. Inclusive, foi um destaque do Partido Novo, né, feito para manter o teto de gastos na Constituição, e não foi aceito, né, foi derrubado. Agora a gente precisa aguardar que seja enviado pelo governo a nova proposta de âncora fiscal. Nós já, pelo menos, previmos isso nessa PEC, na PEC aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, né, que o governo terá de mandar uma nova proposta de âncora fiscal. Mas como eu alertei na Comissão Mista de Orçamento, onde fui membro titular no ano passado, nós não podemos trocar uma âncora fiscal por um cordão de amarra-bote, né? Ou seja, colocar algo tão flexível ou tão facilmente manipulável que não signifique controle de gastos e de despesa de verdade, que é o que o PT no fundo quer, né? O PT gosta de gastar como se não houvesse amanhã. Quase 200 bilhões de furo no teto na PEC no ano passado significa um valor que a nossa sociedade terá de pagar a mais do que aquilo que nós temos condição de arrecadar. E isso é muito ruim para o país. Portanto, vamos trabalhar e atuar firmemente para que a nova âncora fiscal seja de fato uma âncora, ou seja de fato algo forte, né? E não, né, repito aquilo que disse há pouco, não se torne apenas, né, um cordão de amarra-bote, algo que facilmente, com a primeira tempestade, será arrebentado, e isso não é bom para o nosso país. O senhor acabou de fazer uma crítica referente à predisposição a gastos do PT, do governo Lula. Eu gostaria de saber do senhor também para quais outros temas será o direcionamento daqui para frente do Partido Novo nessa nova legislatura, e qual o comportamento, de forma, claro, genérica, na sua avaliação, para a oposição a esse governo pelos próximos 4 anos.
Eu acho que é muito importante a atuação do Novo e de todos aqueles que estão envolvidos, né, na oposição em recuperar a democracia brasileira, reequilibrar os poderes, pacificar o país. O Novo tem um compromisso muito claro com o combate à corrupção, que vai continuar, com a liberalização da economia, que vai continuar, e nós entendemos que há algo que precede tudo isso e que dá respaldo, né, às boas relações políticas e às propostas que nós apresentamos, que é a defesa da nossa Constituição, a defesa das nossas leis. Por isso, sob o meu ponto de vista, uma das prioridades é a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Nós já estamos nos encaminhando para obter, se tudo correr bem, nessa semana, 171 assinaturas necessárias, inclusive para proteger a liberdade de imprensa. Desculpa interromper. Nós estamos chegando... Sim, nós estamos chegando a 100 assinaturas agora nesse fim de semana. E me preocupou muito, inclusive, com todo essa reviravolta, esse vai e vem do caso do senador Marcos Duval, me incomodou bastante como defensor da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que o ministro Alexandre de Moraes tem extrapolado as funções constitucionais mais uma vez, ao inicialmente solicitar, inclusive a própria CNN, as íntegras das entrevistas, potencialmente quebrando o sigilo da fonte. Depois ele voltou atrás, pelo menos assim disse, mas a decisão ainda está bastante ambígua. Nós precisamos reequilibrar e pacificar o país, e nenhum poder pode estar acima do outro. Eu entendo que os poderes precisam ser reequilibrados, a liberdade de imprensa, de expressão, precisa ser garantida no nosso país, e nós precisamos pacificar realmente a nação, independentemente de ser oposição ao governo, direita ou esquerda. O arbítrio e o autoritarismo, infelizmente, atinge a todos sem distinção ideológica em algum momento, porque o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. E é por isso que entendo que a nossa grande missão, né, nesse novo mandato é garantir a democracia constitucional no nosso país, e eu vou trabalhar muito para que isso seja, de fato, né, uma defesa firme no nosso parlamento. Deputado, as pautas práticas, a depender da articulação política, elas podem passar com o apoio daqueles que são favoráveis ou contrários a um governo, como foi o próprio exemplo que nós citamos no início da nossa entrevista em relação à PEC Fura-Teto. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: diante do perfil que nós vimos eleitos nesse Congresso, também no Senado, ou melhor, no Congresso, né, no Senado e na Câmara, qual a avaliação do senhor no que diz respeito às pautas mais ideológicas, mais de costumes, daquilo que se tem, por exemplo, em relação àqueles que estão presentes no governo federal mais à esquerda? O senhor acha que essas pautas serão, inclusive, pautadas, passarão de alguma forma, ou terão bastante resistência no Congresso daqui para frente, com o perfil que a gente viu numericamente mais à direita daquilo que foi eleito no Congresso Nacional? Jairo, eu entendo que essas pautas consideradas, né, pautas de costumes, elas sempre têm dificuldade de tramitar no Congresso. Aconteceu com o governo Bolsonaro, que tinha uma série de propostas que não foram adiante, e vai acontecer de novo agora com o governo Lula. Uma das coisas que muita gente não se dá conta é que quando o Congresso não delibera sobre um determinado assunto, ele já está deliberado. Ou seja, se o Congresso não quer alterar. Só dar um exemplo aqui, né? A lei sobre o aborto no Brasil significa que o Congresso já está deliberando pela manutenção da atual legislação. Então, ficar forçando a barra para mudar para um lado ou para o outro, ou pior ainda, justificando a intervenção de outro poder, né? O Poder Judiciário, o STF, volta e meia, se coloca, né, como um moderador e até mesmo um legislador para avançar uma determinada pauta. Isso é muito ruim, porque acaba desmerecendo o papel dos legisladores, que podem tanto deliberar por um assunto, ou seja, alterar a lei, como decidir por não deliberar e assim também já estarem deliberando por manter a pauta daquela forma como está. Outra preocupação que eu tenho, Jair, sobre esses assuntos, com todo o respeito que eu tenho a todos eles, e tem muitos que, inclusive eu, apoio e me envolvo também em algumas dessas pautas e dessas defesas, uma preocupação que eu tenho é que virem cortinas de fumaça para distrair o grande público de outros assuntos igualmente ou até mesmo ainda mais importantes. Nós temos uma série de temas que merecem atenção. Hoje nós vemos, inclusive, um ministro do governo Lula envolvido em uma série de suspeitas aí de desvios de recursos do orçamento secreto, do orçamento das verbas de relator, e que muitas vezes, né, essas notícias que deveriam ser
muito mais exploradas na mídia, elas acabam ficando em segundo plano em virtude de outras, talvez menos importantes, mas que acabam atraindo polos ideológicos para um embate, né? Essas são preocupações que eu tenho e, sem dúvida nenhuma, a nossa atuação na Câmara dos Deputados vai se focar sobre os fatos, vai se focar sobre denúncias e fiscalização importantes que são feitas pelo Congresso Nacional, e assim vamos continuar também trabalhando. Uma última pergunta, deputado. Em termos de matéria das votações, além da reforma tributária, tem alguma que o senhor pensa, um assunto, alguma temática que o senhor pensa que seja de fato muito importante a ser discutido agora, já no início da legislatura? Sim, há vários, mas já que me perguntou por uma, né, eu entendo que talvez a mais importante seja extinguir, por meio de um projeto de decreto legislativo, esse novo órgão, né, dentro do governo federal disposto a censurar o cidadão brasileiro. Eu acho isso muito grave, tanto sob o ponto de vista da liberdade de expressão do brasileiro, como da própria liberdade de imprensa. Ter um órgão dentro do governo decidindo o que é verdade e o que é mentira é um absurdo. Na verdade, como dizia Milor Fernandes, né, sobre o papel da imprensa, a imprensa é oposição, né? A imprensa é oposição a governo, sim, mas oposição a desvios éticos, de moral, e precisa sempre denunciar aquilo que está acontecendo errado em relação ao governo. Quando o governo diz o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news e o que pode ser divulgado, o próprio papel da imprensa é diminuído. Dizia o Milor Fernandes, né? A imprensa é oposição, o resto é secos e molhados, ou seja, o resto é apenas comércio, né? Negociata entre governo e aqueles que se dizem de imprensa, mas no fim são chapa branca. Isso a gente não pode ter no nosso país e a gente não pode ter essa ameaça, né, do governo federal sobre a atividade tanto da imprensa como dos cidadãos que devem ter a sua liberdade de expressão e de opinião garantidas. Então, sou favorável, nós encaminhamos um projeto de decreto legislativo favorável à extinção desse novo departamento, né, que define o que é fake news ou o que não é dentro do governo federal, e eu espero que essa pauta seja colocada em discussão e votação o quanto antes no Congresso Nacional, porque sem liberdade de expressão não temos condição de fazer a oposição, tanto à imprensa como a oposição de fato no Congresso Nacional a um governo, a qualquer governo, em particular a este governo também. Bem, nós agradecemos ao deputado federal e vice-líder do Novo na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten. Muito obrigado e um bom dia ao senhor. Eu agradeço, bom dia, abraço.